Diz aí, cara, o que você faria se tivesse 1.500.000 reais na sua conta agora? Imagino que essa deva ser, cara, a pergunta que não sai da cabeça da Thelma. Nesse exato momento ela deve estar pensando nisso. A médica e passista de samba, que acabou de ganhar a 20ª edição aí do BBB e embolsou essa bolada aí de 1,5 milhão e tá com esse problemão aí pra resolver. Porra, quem me dera que eu tivesse um problema desse. E aí, cara, o que você acha que ela vai fazer com essa grana? Será que ela vai investir na poupança? Será que ela vai investir em imóveis? Vai comprar ações ou vai torrar esse dinheiro todo aí? Eu espero que ela faça diferente de alguns campeões de edições passadas que acabaram perdendo todo esse dinheiro, ficaram endividados ainda e alguns foram até presos. Então nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre onde a Thelma poderia investir esse 1,5 milhão de reais que ela acabou de ganhar. Cara, antes de mais nada eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui não é nenhuma indicação de investimentos. Não leva aqui como uma indicação, como uma regra. Cada um tem a sua estratégia, a sua filosofia de investimentos. Minha ideia é passar um pouco de como eu faria se eu tivesse com essa grana na minha conta. Ou se por acaso a Thelma chegasse pra mim e me pedisse algumas dicas de onde investir esse capital. E cara, me diz aí, o que você faria se tivesse 1,5 milhão de reais agora na tua conta bancária? Comenta aqui, onde você investiria esse dinheiro? Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser lembrado toda vez que tiver um vídeo novo. Pô, se tu gostar desse conteúdo, cara, deixa o teu like aqui. Pra você são alguns minutos, mas pra gente que são horas criando um roteiro, pesquisando, gravando, editando. Então deixa aqui o seu like, é muito importante pra gente. E também vou deixar aqui na descrição o link do canal no Telegram, onde a gente está postando conteúdo sobre mercado financeiro, criptomoedas e dicas de investimento. Tenho certeza que você vai gostar, o link está aqui na descrição. Então vamos lá, cara. Onde que a Thelma poderia investir esses 1,5 milhão de reais que ela acabou de embolsar? Bom, existem 3 fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo um planejamento de um portfólio, de uma carteira de investimentos. Reserva de emergência, objetivos de curto, médio e longo prazo e aposentadoria ou liberdade financeira. Mas vamos falar aqui um pouquinho de cada um desses 3 fatores. O primeiro fator aí é a reserva de emergência. Eu não vou falar a fundo sobre a reserva de emergência, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal deixando bem destrinchado, falando bastante sobre a reserva. Inclusive algumas coisas que mudaram depois dessa situação de quarentena. Vou deixar o link aqui para vocês. Depois desse vídeo aqui, vai lá e assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Falando muito rápido da reserva, a gente sabe que é você ter aí 12 meses do teu custo fixo mensal guardado para algum momento de emergência. Então tem que estar num investimento que tenha segurança, liquidez diária e que pelo menos te proteja da inflação, te rendendo pelo menos 100% na taxa DI. Como eu alocaria ou indicaria para alocar essa reserva, seria 50% no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, e outro 50% no fundo de renda fixa, que também tem a liquidez diária. Segundo fator são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Primeiro vamos entender o que é curto, médio e longo prazo. Curto prazo a gente pode considerar aí objetivos entre 1 a 2 anos. Médio prazo entre 2 a 4 anos e longo prazo acima de 4 anos. Então aqui, cara, a gente está falando de faculdade, uma pós-graduação, de repente um curso de especialização que você queira fazer, um intercâmbio para o seu filho, ou a faculdade do seu filho, ou trocar de carro, um imóvel, uma viagem, Disney, enfim. A alocação vai depender de cada objetivo e da liquidez que ele demanda. Então isso é muito relativo, é muito específico para cada um, eu não vou entrar a fundo nesse ponto aqui não. Terceiro fator que a gente tem que levar em consideração é a aposentadoria, ou o termo que eu acho mais adequado, que é a liberdade financeira. Vamos partir do pressuposto aqui que a Thelma vai pegar todo esse prêmio e ela vai alocar para isso, para a aposentadoria dela, para a liberdade financeira dela, beleza? E na aposentadoria a gente pode levar em consideração também, de repente, um salário que você já tenha ou uma pensão e um a mais que você queira acrescentar. Por exemplo, vai ter aí uma aposentadoria de 5 mil reais, mas você precisa de 10, você quer 10 mil reais para poder viver na sua aposentadoria. Então você vai precisar gerar investimentos que vão te gerar 5 mil reais para poder somar com essa aposentadoria. Então esse é o objetivo que pode ser traçado. Ou digamos que ela simplesmente queira viver somente dos investimentos dela. Enfim, se a gente for pegar todo esse capital, e mais uma vez, não é uma indicação, só para você ter um parâmetro. Se a gente fosse pegar os 1,5 milhão de reais e alocasse, por exemplo, num fundo imobiliário que rentabilize 6% ao ano, ela teria um rendimento, um provento mensal advindo desses aluguéis dos fundos de R$ 7.500, beleza? Só se ela fizesse isso, colocasse 100% num fundo imobiliário que gerasse para ela 6% ao ano. A gente sabe que um dos principais fatores para investir é você ter diversificação. Então vamos falar um pouco de como seria essa alocação
desse patrimônio. Para alocação, cara, a gente tem que pensar que existem 3 tipos de investidores, o que é conhecido como suitability do investidor. Nada mais é do que o quanto esse cara está adepto a risco, a expor o seu capital a oscilações, a risco. Então a gente tem aí, né, 3 perfis, que é o conservador, o moderado e o arrojado. O conservador, cara, isso também vai muito de caso a caso, mas se a gente for de repente trazer aqui algo que é, sei lá, mais usado, vai ter uma alocação geralmente de 90% do seu patrimônio em renda fixa e 10% em renda variável. Um cara moderado, que é um cara que aceita um pouco mais de risco no patrimônio, ele vai ter ali uma alocação geralmente em 70% em renda fixa ou 60% em renda fixa e o restante em renda variável. E para quem é mais arrojado, para quem é mais take risk, ele vai ter ali de repente 50-50 ou 40% em renda fixa, 60% em renda variável ou 70-30, enfim, vai de cada um. Uma coisa que se eu me recordo, foi até o Gustavo Cerbasi que falou, posso estar enganado quanto a isso, mas se eu não me engano foi o Gustavo Cerbasi, ele deu uma dica para você saber quantos por cento do seu patrimônio você deve alocar em renda variável, é você pegar o número 100 e diminuir da sua idade. E aí vai te dar a porcentagem de alocação em renda variável em relação ao seu patrimônio. Por quê? Porque subentende-se que quanto mais novo você tem mais tempo para poder investir, se expor mais à renda variável, que você está exposto a risco, então você pode ter uma aceitação maior em relação a risco, tá entendendo? É um fator que tem que ser levado em consideração. Então vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho 26 anos de idade, então eu, por exemplo, teria até mais do que 70% da minha carteira exposta à renda variável, se eu seguisse essa estratégia de investimento. Mas vamos lá, falando um pouco da renda fixa, como é que a gente poderia alocar esse capital na renda fixa? Se for um investidor conservador, a gente está falando de 90% do capital, então são R$1.350.000 alocado em renda fixa. Se for um investidor moderado, a gente está falando de 70% do capital, então são R$1.050.000 em renda fixa, e se for um cara mais take risk, 30%, R$450.000. Isso aqui a gente também tem que levar em consideração que a gente já está tirando a reserva de emergência, beleza? Vamos dizer que dos 1,5 milhão já saiu a reserva de emergência e tem 1,5 milhão ainda para poder investir. Bom, dentro da renda fixa a gente precisa aí diversificar em produtos diferentes, mas também em tipos diferentes, que é pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+. Você tem que tomar cuidado com os pré-fixados, embora seja alguns onde você consiga talvez uma rentabilidade maior, mas para o longo prazo eles são arriscados, porque você está pré-fixando uma taxa e você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quanto que vai ser a taxa de juros. Talvez você consiga fazer bons negócios, visto que a taxa de juros tem caído e a projeção é que ela caia mais, apesar de que agora com toda essa situação aí de quarentena, pode ser que isso mude, não sei, mas você tem que tomar cuidado com o pré-fixado exatamente porque você está pré-fixando uma taxa, sendo que no futuro pode ser algo diferente, então você pode perder dinheiro com isso daí. Como a gente está falando de investimentos de longo prazo, investimentos para liberdade financeira e aposentadoria, você vai procurar ativos atrelados à inflação, IPCA+, onde você vai estar protegendo o seu capital da inflação e você vai estar ganhando um prêmio por isso. Então por isso que o nome é IPCA+, porque você tem ali o IPCA, a inflação, mais uma porcentagem que é chamado de prêmio. E é claro, você vai estar sempre buscando ativos que vão te gerar um prêmio maior além da inflação. Isso você vai ter que abrir um pouco mão da liquidez para que você consiga mais prêmio no longo prazo. Mas se a gente está pensando para investimento no longo prazo, não tem problema você abrir um pouco mão da liquidez, visto que você já tem a sua reserva de emergência no investimento líquido. Então a maior parte do seu patrimônio vai estar nesse tipo de ativo, principalmente se for um conservador que tem 90% do patrimônio em renda fixa. Lembrando também que uma parte do seu patrimônio precisa estar em investimentos líquidos. Geralmente são investimentos pós-fixados que são líquidos. Por quê? Para você poder fazer o rebalanceamento. No momento que seu patrimônio em renda variável cair, como foi que aconteceu agora com a Bolsa, teve uma queda gigante. Então o que vai acontecer? Se você tinha ali, por mais que você seja conservador, você tinha 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Se o teu percentual de renda variável, se o teu patrimônio em renda variável caiu, a porcentagem dele em relação ao teu patrimônio caiu também. Então se tu tinha 10, agora de repente você tem 7, 6% em renda variável. Você tem talvez 93, 94% em renda fixa. Então o que você vai fazer? Você vai rebalancear a sua carteira, tirando um pouco de renda fixa para ela voltar a 90% e investindo em renda variável. Isso que vai te gerar riqueza no longo prazo, esse rebalanceamento, porque você vai sempre comprar quando tiver barato e vai vender quando tiver caro. Assim como também, se a bolsa subir e você agora, em vez de 10, você está com 12, 13, 15% em renda variável, você vai realocar isso em renda fixa, porque essa renda fixa também diminuiu a porcentagem. E assim você vai rebalanceando. E essa é a importância
de você ter uma parte em investimento líquido, né? E isso não é a sua reserva de emergência, é a sua reserva de oportunidade. São caixas diferentes, beleza? Se você não tem conhecimento, se você ainda não tem confiança em relação à tomada de decisões, a melhor coisa que você pode fazer é terceirizar a sua decisão de investimento para um fundo de investimento, onde você vai ter ali analistas, gestores e toda uma estrutura e pessoas que estão ali dedicadas a isso durante toda a sua jornada de trabalho para poder tomar as melhores decisões de investimento para o seu dinheiro. Embora você pague ali uma taxa de administração, é melhor do que você ficar na roleta russa e sem saber tomar decisões erradas. E o que é importante também, mesmo para fundos, é que você deve diversificar. Não coloca todo o teu capital em um ou dois fundos. Diversifica isso, diversifica em mais fundos, sempre pesquisando, entendendo a estratégia do fundo, entendendo o gestor e ver se está alinhado com o que você quer para o seu capital. Renda variável. Como é que a gente poderia alocar a parte do patrimônio que está em renda variável? Primeira coisa, quando se fala de renda variável, é que você precisa ter uma diversificação entre ativos e diversificação entre classes. Para quê? Para mitigar o risco, né? Diversificação e longo prazo vão mitigar o teu risco em relação à renda variável. Existe uma frase, eu não lembro quem que falou, não sei quem foi o autor, mas que ele fala assim, cara, é arriscado investir em renda variável, mas é mais arriscado ainda não investir em renda variável, porque no longo prazo ela é muito rentável. Então é importante você diversificar porque, cara, o mercado financeiro ele é um jogo de sobrevivência. Você sobreviver ao mercado financeiro desde as crises, as quedas, a eventuais situações pontuais, né? Cisne negro, como a galera chama, é onde você vai ter mais sucesso. Quem está mais tempo no mercado financeiro, principalmente em renda variável, geralmente é quem tem mais patrimônio. E para quem está mais tempo é quem sobreviveu às crises e aos percalços do caminho, né? Existem as duas regras aí do Warren Buffett que todo mundo fala. A primeira regra é não perca dinheiro e a segunda regra é não se esqueça da primeira regra. Então diversificação é o que vai mitigar os teus riscos na hora de um investimento em renda variável. Então você precisa diversificar entre ações, por exemplo, mas também tem que ter, além de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, para você ter parte do seu patrimônio, uma moeda forte. E bom, daqui para frente eu vou falar somente relacionado ao take risk, o cara que tem 70% em renda variável, para ficar mais fácil a didática aqui. Então como é que a gente poderia alocar? Como é que eu, Guilherme, alocaria esse capital? 25%, né, já que a gente está falando de 70% em renda variável, tá? Então 25% estaria em FIIs, em fundos imobiliários, baseado no take risk, R$375 mil. E por que, cara, fundos imobiliários? Porque é a parte do teu patrimônio que vai estar te gerando caixa, né? Os fundos imobiliários, eles têm a característica de gerar receita mensal através dos aluguéis. Se a gente for considerar em dividend yield de 6% ao ano, que não é algo muito difícil de você conseguir em fundos imobiliários, a gente está falando de um provento mensal de R$1.875. Ou seja, isso daria para recomprar cerca de 18 novas cotas todos os meses, baseando aqui numa média de R$100 por cota, tá? Ou seja, você está recomprando novas cotas com os proventos dos fundos, isso vai tirando cada vez mais cotas e mais proventos e os juros compostos trabalhando a seu favor. Lembrando, cara, diversificação sempre. Então assim, invista em mais de um fundo imobiliário, de repente 3 ou 4 ou até mais. E o foco do fundo imobiliário aqui, pelo menos na minha visão, para minha estratégia é receita, é ganho de proventos e não ganho de capital. Para ganho de capital, para multiplicação de valor, a gente vai buscar isso em ações. Falando de ações, Brasil seria 25% do patrimônio, ou seja, no caso do Take Risk, R$375 mil também. Em ações, o foco vai ser multiplicação de patrimônio. É você investir no ativo, investir numa empresa que ela tem potencial de você multiplicar 10, 20, 30 vezes no decorrer do tempo. Claro que isso não é em um ano ou em 2, né? O principal foco aqui é potencial de multiplicar o valuation dela. Então a gente vai olhar um pouco mais para small caps ou para empresas de médio porte. Por quê? Porque empresas blue chips, né? Empresas que já têm um market cap muito alto, é muito difícil ela ter uma multiplicação muito grande. Vamos dar um exemplo aqui, Banco Itaú, por exemplo. Banco Itaú avaliado em 250 bilhões, se eu não me engano. É muito difícil, pelo menos nos próximos 5 anos, o Banco Itaú está avaliando 2, 3 bi. Então é por isso que uma blue chip, uma large cap, né, talvez não seja a melhor opção para essa estratégia que é a multiplicação de valor, quando a gente está buscando em ações multiplicação de valor. Cara, assim como em qualquer outro ativo, você precisa diversificar entre ativos, né, entre classes entre ativos. Então eu te sugiro talvez de 8 a 10 ações diferentes. Não dá para ter muitas ações para não acabar pulverizando a sua carteira e também para não te impossibilitar de conseguir acompanhar todos esses ativos, porque não adianta só botar grana e esquecer. Você precisa acompanhar, analisar os fundamentos, ver se eles estão se mantendo no decorrer do tempo, se tem alguma coisa que pode gerar um turnaround no resultado da empresa. Enfim, você tem que diversificar, mas tomar cuidado para não pulverizar
para você dispersar muito a sua atenção e também não dispersar muito o seu capital. Bom, então a gente falou 30% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações Brasil, totalizando 80%. Então os outros 20%, a gente está falando de 300 mil reais, eu sugeriria alocar em investimentos no exterior. E aí pode ser tanto criptomoedas quanto ações. E por que, cara? Tem uma parte do seu portfólio dolarizado, né, numa moeda forte. Uma questão de hedge, né, de proteção da sua carteira. Se você for olhar, por exemplo, mês de março, onde o Ibov caiu aí quase 50%, mas o dólar aumentou muito, aumentou em quase 30%, ou seja, o Ibov caiu muito, mas o dólar aumentou, então meio que deu uma contrabalanceada. Quem tinha uma parte da carteira dolarizada teve meio que uma operação de hedge, de proteção da carteira. E por que eu falei criptomoedas ou ações? Porque eu considero criptomoedas como ativo do exterior, visto que praticamente todas elas você consegue comprar ou com Bitcoin ou com USD, né, com dólar americano, que são moedas fortes. Cara, como o foco aqui, né, dentro dessas classes de ativos, de ações e criptomoedas, seja Brasil ou exterior, como o foco é multiplicação de patrimônio, multiplicação de equity, a gente busca ativos que vai proporcionar isso. A gente vai buscar ativos que têm capacidade de multiplicar o seu equity. Bom, e ao meu ver, as criptomoedas elas proporcionam esse ganho de capital, assim como uma small cap. Nossa, Guilherme, tá maluco? Investir em criptomoedas, isso não é investimento, isso é doideira, o Bitcoin é uma bolha. Cara, eu sei que tem os haters, né? Tem gente que não gosta, e eu respeito cada um tem a sua opinião. Mas assim, se você é um cara que não investiria numa small cap, você não vai investir em criptomoeda mesmo. Agora, se você é alguém que investe numa small cap visando que ela multiplique seu capital em 5 ou 10 vezes, a ideia é mesmo para uma criptomoeda. E em algumas vezes até o risco. É claro que você precisa analisar, você precisa estudar, você precisa olhar os fundamentos da criptomoeda, assim como você olha de uma ação. Não é você investir ao léu ou pegar uma dica quente, alguma coisa. Bom, erros comuns, né, que o investidor iniciante comete. Inclusive eu fiz um vídeo falando dos 7 principais erros que o investidor iniciante de criptomoeda comete. Se você não assistiu, depois você assiste, vou deixar o link aqui em cima. Futuramente eu vou estar postando vídeos aqui falando sobre como você olhar os fundamentos de uma criptomoeda para poder tomar a sua decisão de investimento. Fica ligado aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Então, cara, a visão é essa. Na minha visão, talvez não seja a sua, mas investir numa ação, numa small cap, visando multiplicação de equity, é a mesma coisa você investir numa criptomoeda, principalmente porque a criptomoeda está dolarizada na maioria das vezes. Então, na minha visão, te traz o mesmo benefício e o mesmo ganho. Bom, desses 20%, o percentual entre ações Estados Unidos e criptomoeda vai a cargo do freguês, você escolhe o quanto você quer. Se de repente você não gosta de criptomoeda, você não vai comprar criptomoeda, vai ser os 20% em ações Estados Unidos. Se você já gosta de criptomoeda, você pode botar os 20% de criptomoeda, como é o que eu faria. Ou de repente 15% em cripto, 5% em ações dos Estados Unidos, enfim. Isso aí vai de cada um, você define como você vai fazer com a sua carteira. Bom, cara, então, dito tudo isso, dito como a gente pode se alocar, vamos falar rapidamente aqui da projeção da carteira. Como eu falei, digamos que a Thelma está planejando se aposentar daqui a 10 anos, quanto que essa carteira teria rendido para ela nesse período, como é que ficariam os proventos dela. Vamos falar de 10 e 20 anos, tá? Levando em consideração um rendimento anual de 12%. 12% ao ano é super factível, principalmente se você tem boa parte do seu capital exposto à renda variável. Então como é que estaria em 10 anos com uma taxa de 12% ao ano? Esses 1,5 milhão teriam se transformado em 4.664.982 reais. E se a gente fosse pegar aquela mesma coisa que eu falei anteriormente, quanto que geraria de proventos num fundo imobiliário, por exemplo, que gerasse 6% ao ano, geraria um provento mensal para ela de R$ 23.324 reais por mês, livre de imposto de renda, para ela poder torrar, né, para ela poder gastar com o que ela quiser. Em 20 anos, numa taxa de 12% ao ano, esses 1,5 milhão teriam se transformado em R$ 14.508.043 reais e geraria um provento mensal para ela de R$ 72.540,28, livre de imposto. Eu acho que dá pra viver com essa graninha, né? Não sei você. Bom, cara, se você chegou até aqui no vídeo, já deve ter passado aí de 20 minutos, quero saber quem são os guerreiros que ficaram até aqui, então deixa aí nos comentários com a hashtag cheguei. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like aqui e deixa um comentário, como perguntei anteriormente, o que você faria se esse 1,5 milhão tivesse na tua conta bancária. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para você ficar sabendo de vídeos futuramente. Vem fazer parte do nosso canal no Telegram, o link tá aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar. E cara, segue a gente nas redes sociais, também vou deixar os links aqui na descrição. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal do Zé Gui, a sua dose semanal sobre investimentos, criptomoedas e negócios, beleza? Tamo junto
e até semana que vem.